Você sabia que o número na balança não conta todo o seu progresso de emagrecimento? E ela pode estar te enganando? Oiê, prazer! Eu me chamo Karine Sinato e nesse canal aqui eu compartilho dicas de saúde, rotina, emagrecimento e bem-estar. E no vídeo de hoje eu vou te contar como a balança pode estar trabalhando no teu processo de emagrecimento. E fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar qual é a melhor forma de você medir o seu progresso sem contar com balança. Então bora lá! Então vamos lá pro vídeo. O peso, ele é apenas um número e como um número, ele pode ser relativo. Não significa que se você não está perdendo peso, você não está tendo um progresso. Por exemplo, você pode estar diminuindo em gordura e ao mesmo tempo ganhando massa muscular e havendo aí uma troca significativa e por isso não há tanto uma diminuição no peso da balança. Nós, como somos mulheres também, muitas vezes a gente passa por ciclos, né? Num período de um mês, que pode haver também uma oscilação no peso. E como um número, ele pode simplesmente oscilar. Então, eu, por exemplo, quando eu tô no meu período menstrual, eu fico sim mais inchada. Então, esses dias eu procuro nem subir na balança, que é pra não causar aquela neurose, aquela pressão, né, na gente. Outra coisa que também pode afetar os números na balança é o consumo de alimentos ricos em sódio ou com muito carboidrato. Eu, por exemplo, gosto muito de exemplos práticos porque isso acontece muito comigo. Eu sou uma pessoa que eu não sei o que é que acontece, que eu tenho muita intolerância a sódio. Às vezes eu tô aqui de manhã, aí eu entro... Exemplo, eu quero comer um pãozinho de integral ou carioquinha com queijo. E às vezes, quando dá de tarde, eu tô toda inchada, porque eu tenho meio que uma intolerância, não sei se seria isso, a sódio. E quando eu como, eu fico mais inchadinha assim. Me fala também se isso acontece contigo, por favor, que eu quero saber. Eu tenho uma amiga que ela também passa por esse processo. Às vezes dá uma deslizadinha e parece assim que reteu bastante. Mas não é nada para se desesperar. Muitas vezes é a própria retenção de líquido, né? Que também é um fator que a balança pode estar nos enganando, porque muitas vezes não é a gordura em si, mas sim você tá mais retidinho e às vezes aumentando o consumo de água já melhora 100% isso aí. E um exemplo prático para esse assunto é que você pode simplesmente subir na balança e ver até mais peso. Porque na verdade, você está mais forte e mais saudável, porque talvez você ganhou mais massa muscular e perdeu em gordura. E a massa muscular em si, gente, ela pesa muito mais do que a gordura. A gordura, ela ocupa um maior espaço, mas o músculo, ele pesa mais. Então, por isso, você pode estar mais forte e mais saudável. E a balança não seria um ótimo parâmetro para isso. Mas existem outras maneiras de você medir o seu progresso. Maneira número 1. Fotos de antes e depois. Gente, eu já falei aqui pra vocês em outro vídeo, mas eu deixo muito claro, eu sou a prova viva de que o peso na balança, ele não influencia tanto como uma foto, por exemplo. Eu vou deixar aqui pra vocês uma foto de quando eu tinha 65 quilos. Foi quando eu atingi pela primeira vez 65 quilos. Mas como eu tava muito focada no número na balança e não tinha massa muscular ainda o suficiente, eu fiquei com 65 quilos bem magrinha, como vocês podem ver aqui, e eu não tinha massa muscular. A outra foto é essa daqui, que eu tô deixando pra vocês, que eu tava com 65 quilos após 2 anos e eu já tinha bem mais massa muscular e menos gordura. Então essa é a prova de que a balança, ela é um dos parâmetros, mas não é o principal e pode te enganar. A segunda forma de você medir os seus resultados de uma maneira mais eficiente que a balança é você tirar fotos uma vez por mês com a mesma roupa. Isso te ajuda a ver a diferença nas roupas, né? Às vezes a gente não vê a diferença gritante na foto, mas se a gente tirar com aquela mesma roupa, a gente vai ver uma roupa mais folgada, uma roupa mais bem ajustada no corpo. Essa é a segunda forma mais eficiente que a balança. E a terceira forma mais eficiente que a balança é você tirar as suas próprias medidas. Gente, é muito legal quando você tirar suas medidas, porque às vezes o seu peso não vai baixar. Mas se você tirar suas medidas de quadril, de cintura, de coxa, de peitoral, de bíceps, você vai ver que se você estiver talvez treinando, fazendo alguma atividade física, talvez o seu peso não baixe, mas você diminua em medidas. Porque acontece basicamente aquilo que eu falei
antes no vídeo, que você pode diminuir em quantidade de gordura e ganhar mais massa. E a gordura, ela ocupa um maior espaço, fazendo com que você, às vezes, fique com uma cinturinha maior, uma barriguinha maior, mas se você diminuir esse percentual de gordura, mesmo tendo ganhado massa muscular e não mudar na balança, você vai sim sentir, né, que tá mais magrinha e vai sim, quando tiver medido, perder mais medidas. E sim, você só consegue ver isso se você não focar na balança e focar em tirar fotos, né, medidas, aí sim você consegue. A quarta maneira é ter uma roupa de teste. Gente, eu já fiz muito isso. Sabe quando a gente tá gordinha, às vezes a gente tem uma roupa que não quer se desapegar? Aconteceu muito isso comigo também. Eu tinha um vestido que eu tinha ele desde que eu era gordinha e ele me acompanhou todo o processo de emagrecimento. E quando eu emagreci, que eu me vi naquele vestido, eu vou até deixar aqui uma foto pra vocês de como ele ficou em mim depois que eu tinha emagrecido. Essa roupa, ela serviu de parâmetro pra mim ver que como eu tava bem, o vestido tava mais ajustado. Muitas vezes é uma roupa aí que nem cabe mais em você, né, que não entra mais, mas que lá na frente, quando você tiver perdido algum peso, algumas medidas, você vai ver que essa roupa vai estar entrando. Então, essa é mais uma maneira de medir os seus resultados sem ser só com a balança. E a quinta maneira de medir seus resultados é o bem-estar e energia. Gente, a prática de atividade física, ela tende a nos deixar mais energizados, né? Mais dispostos. Então, essa também é uma métrica para você medir os seus resultados. Pergunte-se, será que eu tô tendo mais energia? Será que eu tô com mais disposição? Será que eu tô rendendo mais ao dia? Eu sou uma pessoa que a atividade física, ela mudou a minha vida. Antes eu era muito preguiçosa, eu era muito pesada, então eu não tinha disposição para nada. Eu andava meio metro e já estava muito cansada, subia um lance de escada e estava morta. Uma cena que eu me lembro muito na minha cabeça foi em 2018, quando eu estava no auge da obesidade e eu e a minha irmã, a gente saiu para uma piscina. E quando eu cheguei lá, tinha que subir uma ladeira muito grande e eu não aguentei. Com 20 e poucos anos, eu acho que eu tinha 22, e eu não aguentei subir a ladeira. E eu falei assim, Kátia, vamos parar? Aí eu lembro lá que eu sentei na calçada e fiquei pensando. Aí eu pensei, rapaz, eu tenho que mudar. Só que foi algo que naquela época ainda eu não tinha mudado, mas eu já tive essa consciência de que eu precisava diminuir esse peso porque eu não tinha energia e nem disposição para realizar minhas atividades diárias. Às vezes uma coisa muito simples, como subir um lance de escada ou subir uma ladeira. Então, essa é a quinta forma mais eficiente do que a balança. E eu quero reforçar para vocês que muito mais importante do que números na balança é a sua mudança de mentalidade e a mudança de hábitos. É muito mais importante você ter uma boa relação com a comida, você começar a praticar atividade física e não focar apenas na estética do número em si. Porque se você pensar só em números, às vezes você vai emagrecer de uma maneira que não é saudável, de uma maneira que não é agradável para o seu próprio corpo. Porque se você emagrecer muito rapidamente, você vai acabar perdendo massa muscular, não vai consumir a quantidade de proteínas, minerais, vitaminas que o seu corpo precisa e vai acabar ocasionando aí uma coisa que não é tão positiva quanto você ter uma mudança de mentalidade, se alimentar de uma maneira saudável, para que aos poucos você vai diminuindo esse número na balança, se assim você deseja, mas que isso não é o foco em si. É muito mais preferível uma mudança de mentalidade, até mesmo porque estamos aqui para buscar saúde e estética sim, mas a longo prazo, né? Eu não quero emagrecer e engordar de novo daqui a alguns anos, porque você só consegue manter, né, o emagrecimento se você focar em viver um estilo de vida saudável por um longo prazo. Então, foque na sua saúde e nos benefícios de se alimentar de uma maneira saudável, viver um estilo de vida leve. E pense que você quer viver mais. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando pra mim que iria se alimentar de uma maneira mais saudável, escolher melhores hábitos porque queria viver mais. Aí eu, nossa, achei muito interessante, porque essa também é a minha filosofia de vida. Mas para pessoas jovens, às vezes a pessoa tá buscando mais uma questão estética. E eu achei legal, porque a pessoa falou exatamente algo que eu penso. Eu penso assim na estética, não é à toa que eu estou num reprocesso de emagrecimento, mas
eu também penso em viver, se Deus permitir, 90, 100 anos, por que não? A gente é o que a gente come. Então eu acredito que se você se cuidar, você tem sim a capacidade de viver bem mais. E a dica bônus que eu prometi lá no comecinho do vídeo é: se você quer algo mais preciso do que uma balança, você pode estar comprando uma balança de biopedância. Ela é uma balança que não te mostra só números. Ela vai te mostrar a sua quantidade de massa muscular, que eu já falei que é muito importante. Ela vai medir a sua gordura corporal, seu IMC. Ela vai medir também a quantidade de água no seu corpo. E isso é muito mais eficiente porque é algo muito mais completo. Não é só apenas números, igual uma balança convencional. Ela vai te dar todo esse 360 da sua saúde. Agora me fala aqui nesse vídeo, por favor, se você já ficou frustrado alguma vez com os números na balança. Aquele número que parece que não desce de jeito nenhum. Me conta aqui que eu quero saber. E se você gosta de conteúdos como esse, eu te peço que dê um like nesse vídeo, porque me ajuda muito, e se inscreva no canal para não perder mais conteúdos como esse. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!